Tchau. 3, 2. Muito bom dia, muito boa tarde e, por que não, também muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Pistola Net ETC, o canal favorito das coisas do mundo, daquele objeto que você precisa inflar de oxigênio para que ele fique redondo e possamos jogar o jogo de futebol, o jogo bretão, também conhecido como bola. Oi. Falei demais e perdi o fio da meada. Bom, minha gente, já saiu aí o pré-jogo do jogo do Flamengo. A gente agora vai fazer pós-jogo do clássico milionário, né? É o nome do São Paulo Corinthians. São Paulo sempre tem uns nomes aí meio esquisito, liga. Sansão, num resultado até surpreendente. Vitória do Corinthians. Eu acho que é majestoso o nome. Majestoso, não milionário. Milionário é outro. Majestoso, é isso aí. Não, o teste tem um clássico dos milhões. Mas é Flamengo e Vasco. É Flamengo e Vasco. Milionário não tem, não. Teve Corinthians e São Paulo ontem, pela semifinal da Copa do Brasil. Vitória do Corinthians por 2-1. 2 gols dele, que só sabe jogar de terno, Renato Augusto. Resultado surpreendente, não? Acho que a gente mesmo falando aqui, eu apostava na vitória do São Paulo. São Paulo também. Até pelo momento. De São Paulo. Bem surpreendente o resultado. Foi um jogo... Tem um porém, né? O Renato Augusto jogou, né? Você vê que aí você muda o... Não, mas olha só, isso é uma coisa que todo mundo fala do Corinthians desde o Vitor Pereira. Existe uma Renato Augusto dependência no Corinthians. Independente de Roger Guedes, Yuri Alberto, sei lá, mas quem que são bons jogadores. É o cérebro do time, né? Ele é o cérebro do time. Faz muita diferença quando ele joga quando ele não joga. Faz muita diferença quando ele joga quando ele não joga. E ontem, o São Paulo, cara, por mais que ele jogou bem contra o Palmeiras, né, nos 2 jogos da eliminação, mas quando eliminou o Palmeiras, mas assim, os jogos que o São Paulo vem jogando, eles não são... Não é que o São Paulo esteja jogando, é que ele tá conseguindo resultado. É, né? O Dorival, cara. O Flamengo ano passado foi a mesma coisa. Isso é o Dorivalzinho. Até que no final ele começa com os resultados bons, né? E depois já começa a ser criticado. Isso é o Dorivalzinho. Então, agora. Mas ainda assim eu esperava a vitória do São Paulo. Eu também esperava a vitória do São Paulo pelo momento, né? O São Paulo vem de várias vitórias seguidas. O Corinthians tem algumas vitórias, mas ainda tá jogando mal. A torcida tá ali. Porra, não sei se eu fico puto ou se eu fico esperançoso. Tá uma coisa meio esquisita. O projeto apesar da vitória, a torcida aí tá meio pedindo a cabeça do Luxemburgo aí, que eu não sei o que eles querem. Porque o jogo foi muito ruim. O jogo foi tecnicamente muito ruim, apesar... quem olha, né? 2-1, 3 gols no clássico, né? Mas o jogo foi muito ruim. O primeiro tempo terminou 0-0. Nenhuma equipe conseguiu criar nenhuma chance de perigo real no primeiro tempo. Assim, segundo tempo, o nível técnico continuou ruim, só que o Corinthians acha um gol cagado do Renato Augusto de fora da área. O Corinthians vem ali trocando passes aos trancos e barrancos. Não sei se você viu os gols, mas o primeiro gol do Corinthians, o Corinthians vem trocando passes ali aos trancos e barrancos, até que a bola sobra no Renato Augusto, ele dá um chutinho, a bola meio que vai pingando ali devagarzinho e termina dentro do gol. Foi um gol muito esquisito. 34 jogadores de São Paulo na frente do goleiro e não dá para ver nada e gol. E aí o São Paulo empata com o Luciano, inclusive gerando uma polêmica, né? Porque depois de fazer o gol, o Luciano na comemoração, ele chuta a bandeirinha do escanteio, que na Arena Corinthians a bandeirinha do escanteio tem o escudo do Corinthians. Eu faço essa ressalva porque no Maracanã, por exemplo, não tem, a bandeirinha é simplesmente vermelha. Então, é isso aí, cara. Tinha um cara aí também, sei lá, o cara que jogava no Botafogo, depois foi pro São Paulo, ele só comemorava bicando acho que tá na China agora. Ele comemorava o Osvaldo, sei lá. Eu não me lembro agora. Era um cara aí que jogava no São Paulo, até que a comemoração do gol dele é da voadora na bandeirinha. Não, cara, e os jogadores do Corinthians saíram de campo putos, reclamaram. Eu acho, cara, peraí, cara.
Nada demais. O cara não fez nada demais, pelo amor de Deus. Pô, Vamos. futebol hoje, cara. Futebol Cara, hoje, peraí, cara. cara, você tira a blusa Não, pra comemorar o gol. não Você vamos toma nem perder muito cartão. tempo falando sobre isso. Imagina o Romário, que mandava calar a boca. Ridículo, O ridículo. Souza Caveirão, que fazia o mimimi pra torcida do Botafogo. Mais Cara, um episódio ridículo aí do futebol brasileiro. deixa esse pau. E aí, depois que o Luciano empata, aqui um destaque também pro Luciano, né? Que ano passado teve uma lesão séria, ficou acho que 8 meses, 6 meses sem jogar, e voltou aí voando, já é de novo o principal jogador de São Paulo, né? E depois, e depois, aos 35 do segundo tempo, mais uma vez numa jogada esquisitíssima, corta pra lá, corta pra cá, né? A bola pinga na frente do Renato Augusto dentro da área, que fecha o olho, mete a bica e faz o segundo gol do Corinthians. E saca. Saca. Faz o gol. Faz o gol. Mas, de novo, jogo de qualidade técnica baixa, jogo ruim, como diria Andrade, jogo truncado. Assim, longe do que já nos acostumamos a ver no Clássico Paulista. O Luxemburgo deixa cada vez mais claro, e eu acho que por isso também a torcida ainda tá pegando no pé dele, que assim, a primeira prioridade dele é não perder. Todo jogo do Corinthians. Normal, né? Primeira prioridade do Luxemburgo, claramente, é não perder. Opa, perdão. Saúde. Mas eu não sei, cara. Pra mim, tá totalmente aberto o jogo no Morumbi. São Paulo, apesar da vitória do Corinthians, pra mim, segue sendo favorito. Pra mim também. Acho que no Morumbi. Principalmente porque, dada a situação e conhecendo o Luxemburgo, ele vai entrar no Morumbi, cara, com 11 atrás da bola. Ele vai botar todo mundo dentro da área com o Yuri Alberto espetado para puxar um contra-ataque. O jogo de volta vai ser isso. Com certeza. E é um jogo aí, cara, que eu acho que assim. Que eu acho que o fator casa faz menos diferença. Não, faz mais diferença. Acho que assim, o Corinthians jogando em casa. Claro, faz mais diferença pro Corinthians do que pro São Paulo, claro, é isso que eu quis dizer. O São Paulo jogando em casa no Morumbi também. Foi isso que eu quis dizer. O São Paulo jogando em casa no Morumbi faz menos diferença. Tem importância aí, né? O São Paulo jogando no Morumbi faz menos diferença. Era isso que eu quis dizer. Mas vamos ver, cara. Eu, de novo, sigo achando que o São Paulo é favorito pelo momento, por toda a situação. Mas ontem foi um jogo. O São Paulo caiu no jogo do Corinthians. Um jogo truncado, um jogo pegado, um jogo de bicão pra lá, bicão pra cá. Eu não quero saber. Bola pro mato, que é jogo de campeonato. Aonde o Corinthians tem uma cabeça pensante, um cérebro que se salva ali, que é o Renato Augusto, e ele ontem levou o time nas costas. E, cara, assim, não só pelos gols, do treinador, não só pelos gols. Do Corinthians, não, e a tônica do Corinthians jogar assim já você remonta aí à época do Tite, né? Mais de uma década aí, sei lá. Assim, eu falo do Renato Augusto, não só porque ele fez os 2 gols, mas porque ele ditou o ritmo do jogo. Eu falo com alguma tranquilidade que, assim, se o jogo foi pegado, se o jogo foi lento, se o jogo foi tecnicamente inferior, é porque o Renato Augusto quis. Ele segurava a bola, ele mandava a bola para trás, ele, assim, era um cara que estava entendendo perfeitamente o que estava acontecendo ali e jogou de acordo. E foi inteligente, cara, porque se o Corinthians vai querer o quê? Vai fazer o quê? Vai jogar um jogado franco no São Paulo? Vai perder. Vai perder. Até pela idade, que assim, qualidade por qualidade. Tá bom, o Corinthians pode até ter mais nomes aí consagrados. Não, cara, olha só, o time titular do Corinthians, titular, tá? Todo mundo bem, ninguém machucado. Tem 4 jogadores que são acima da média, na minha opinião. O Cássio, goleiro, o Renato Augusto, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, apesar das críticas da torcida, porque ele perde muito gol, não sei o quê, eu acho ele um excelente jogador. Então o Corinthians tem esses 4 jogadores que são 4 jogadores acima da média. O resto do time... vou ler para você a escalação do Corinthians. Então, Cássio. Beleza, falei que é acima da média. Fagner.
Um assassino carniceiro, ex-jogador em atividade. Não, né? Enfim. Aí a zaga, Gil e Murilo. Esse Gil até é O Gil, cara, também é a idade, cara. Ele era bom. até é um mas, zagueiro porra, razoável, mas ele tá velho. Exatamente. Então eu também não considero ele acima da média, porque ele tá velho. Murilo, garoto, então também falta experiência, tem, né? A outra Lateral lateral esquerdo, é de o novo. Fábio Santos. Fábio Santos, também, outro né? velho, outro ex-jogador em atividade, não consegue mais. Tanto que se você vê os jogos do Corinthians, o Corinthians tem praticamente 4 zagueiros em campo. Porque o Fagner Sim. e o Fábio Santos já não conseguem mais, né? E voltar. Aí o meio-campo do Corinthians tem Matheus Araújo, Maicon, Renato Augusto e Adson. Aí, Renato Augusto, você coloca o asterisco, né, quando ele está disponível. E aí Ótimo são dois jogador aí, garotos. São dois garotos. O Renato Augusto, que é um Inclusive aí, asterisco. acho que o Renato Augusto, com essa busca aí do Flamengo por reforço, acho que o Renato Augusto cairia muito melhor no Flamengo que o Claudinho aí. Talvez. Ele não precisa jogar sempre. Deixa ele aí descansando bem, recuperando bem. Quando precisar ali, joga. Não tem pressão. Não vai ser nem metade do preço. E aí o ataque do Corinthians. Cria da casa. E aí o ataque do Corinthians de Yuri Alberto e Roger Guedes. Então eu mantenho o que eu falei. Se você olhar o time do Corinthians, tem 4 jogadores que são acima da média. Cássio, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. E que nem sempre os 4 estão bem. Tirando o Cássio é um caso à parte, porque o Cássio O Cássio é um monstro aí, talvez é o maior ídolo do Corinthians. Arrisco dizer. Não tem tempo ruim com ele, cara. Ele... Sempre que o Corinthians precisa, ele tá lá. É bizarro. Apesar da idade, né? Mas apesar da idade. Isso assim. Então eu vou. Peraí, que eu vou refazer a minha frase. O Corinthians tem um jogador muito acima da média, que é o Cássio, e 3 jogadores acima da média, que é o Renato Augusto, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Não que o São Paulo tenha grandes craques, mas enfim, tem o Rafinha, tem o Arboleda, tem o Luciano, tem o Caleri, tem o Alisson, volante, que é um bom jogador. Razoável. Você veio pela tabela do Brasileiro. Onde é que está o São Paulo, onde é que está o Corinthians? O campeonato de pontos corridos é o campeonato mais verdadeiro aí para você mostrar a força de um elenco aí. Não. Mas, dito isso, a gente vai acho que reverte no Morumbi. Exatamente isso que eu ia perguntar. Acho que o São Paulo reverte? Acho. Consigo, acho possível. Um 2-0, que não tem mais gol, né? Então, 1-0 é para o pênalti, 2-0 para se classificar. Eu ia falar 2-0 também, mas eu vou falar um pouco mais ousado, então. Eu vou falar 2-1 e o São Paulo passa nos pênaltis. Acho que se for pênalti, o Corinthians passa. Eu também acho, mas eu quero falar um comentário diferente. Então eu vou falar que vai ser 2-1, como eu quero que o São Paulo passe. Vou falar que o São Paulo passa nos pênaltis. Ainda que eu acho que se for para os pênaltis... Cara, enquanto o Corinthians tiver o Cássio, na minha opinião, qualquer disputa de pênalti que o Corinthians dispute, o Corinthians é favorito. Não tem. Não tem. É que nem quando o Flamengo tinha um Bruno. É igual. Quando o Flamengo tinha um Bruno também, era a mesma coisa. Pra quem não lembra, Bruno matou a mulher, mandou dar de comer pros cachorros, tá preso. Esse Bruno. Esse maluco era um pegador de pênalti. Já saiu, já. Sim, tudo bem, mas foda-se. Esse maluco era um pegador de pênalti bizarro. Então, assim, quando o Flamengo tinha um Bruno, toda vez que o Flamengo ia disputar pênalti, o Flamengo era favorito. Pra mim, o Corinthians com o Cássio é igual. Mas eu acho que dá São Paulo. Mas é isso, meu povo. A gente vai ficando por aqui por hoje. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. O que vocês acharam do jogo? Vocês também acharam um jogo ruim? Diz aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês acham que o Corinthians consegue segurar o placar? O São Paulo reverte? Quem se classifica? Qual vai ser a final? A gente aqui, dado que a gente falou no vídeo do pré-jogo do Flamengo, no que estamos falando aqui, parece que teríamos uma final Flamengo e São Paulo. Será que vai ter? Deixa aqui embaixo o que você acha. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixa de se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixa seu like em todos os vídeos. Ajuda nós a espalhar a sementinha do canal. Pistola United rumo aos 200 inscritos. Só uma observação. Se a final for Flamengo e Corinthians, acho que é a primeira vez na história que você tem a mesma final repetida exatamente 2 anos seguidos da Copa do Brasil. Vamos ver, não sei.
Mas é isso, meu povo. A gente vai ficando por aqui por hoje. Eu sou o Gusmão Gabriel, nós somos a Pistola United. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo e ou live. Boa semana, bom futebol para todo mundo e tchau. Tchau, tchau.